Ó, dúvida cruel, que pincel comprar, qual escolher? Pra que tanto pincel para fazer maquiagem, meu Deus do céu? Eu hoje vou ensinar você tudo sobre os principais pincéis. Fica comigo. Eu sou Marley Dutra, maquiadora, e esse aqui é o nosso canal. Olá, tudo bem com você? Hoje o nosso papo será sobre pincéis. Eles são fundamentais para que a gente faça uma maquiagem de qualidade. Usar o pincel errado pode fazer com que você não tenha o resultado que você quer. Quantas vezes você assiste um tutorial, aprende a técnica, executa essa técnica e não usa os mesmos pincéis, e aí a sua maquiagem não fica com a qualidade que você esperava. Então não atende às suas expectativas. Muitas vezes é exatamente isso. Você pode estar utilizando a ferramenta incorreta para fazer aquele determinado efeito. Toda ferramenta, ela tem a sua função, ela tem a sua empregabilidade e ela entrega um efeito, principalmente os pincéis numa maquiagem. Mas eu vou te dar uma aula sobre o kit de pincéis fundamentais para você começar ou a sua vida profissional ou até mesmo montar o seu kit de automaquiagem. Fica comigo até o final, você vai aprender todos os pincéis que eu considero os melhores e os que são indispensáveis. Então pega caneta, papel, pega os seus pincéis e você vai entender sobre eles e vai também saber se está faltando algum para sua coleção. Eu vou começar falando com você sobre os tipos de pincéis que nós temos. Nós temos os de cerdas naturais e os de cerdas sintéticas. E tem o dual fiber também, ou seja, dois tipos de fibra. O dual fiber é esse aqui. Ele tem dois tipos de cerdas. As cerdas mais curtas são os pelos de cerdas de pelo animal, né? De cerdas naturais. E esses pelos mais compridos são cerdas sintéticas. Mas esse daqui eu não considero como um pincel fundamental para você ter no seu primeiro kit de pincéis. Porque o efeito que ele entrega normalmente são para peles mais maduras, dá um efeito mais esfumado. Então, você consegue fazer isso com produto e com outros tipos de pincéis. Eu não considero ele fundamental, tá? Eu, no meu caso, eu uso para aplicar primer, eu uso para aplicar hidratante no rosto da cliente, mas ou usando em peles maduras, como eu falei, mas eu não costumo considerá-lo como principal, tá? Fundamental. Bom, o que a gente precisa entender é o seguinte: esses são os pincéis de cerdas sintéticas. Elas brilham assim, ó. Eles são feitos de nylon. Os pincéis de cerdas sintéticas, eles servem para passar produtos cremosos, produtos líquidos, como base, corretivo, batom, o delineador, né, que é em gel. Já os pincéis de cerdas animais, são as cerdas naturais, como esse aqui, ele é feito é, de pelo de bicho mesmo, tá? Ele é feito de pelo de bicho. Existe, e eles servem, a função principal desses pincéis são para passar pó, produtos em pó, produtos secos. Por quê? Porque como são pelos, os pelos eles têm, a gente sabe, né, que cabelo tem as cutículas. Então essas cutículas, elas são específicas para que o pó grude mais aqui. Então, nesse, o pó não gruda. E aí, quando você vem colocar, ou o pó que fica acumulado, né? Quando a gente usa um pincel assim, de cerda sintética, ou o produto fica acumulado ali e ele gruda de uma vez na sua pele, né? Ou então ele não gruda, não vem.
Quantas vezes, assim, antes de eu me tornar maquiadora ou trabalhar com isso, eu usava aqueles pincéisinhos que vêm, às vezes, em kits, né, que a gente compra, e você passa e aquilo não funciona. E eu não sabia por que que eu passava sombra e a sombra não ficava. Esse é um dos motivos, né? E os pincéis de cerdas naturais, não. As cerdas, elas são específicas para grudar o produto aqui. Então, quando você vem, ele aos poucos vai liberando esse produto e aí ele vai dando o efeito esfumado. Essa é a primeira consideração que a gente tem que fazer. Porém, eu quero deixar aqui bem claro que eu não sou a favor dos maus tratos aos animais e é por isso que hoje muitas empresas estão deixando de fabricar. Eu trouxe para ilustrar, mas porque antigamente era o que se tinha, mas agora as empresas já estão desenvolvendo tecnologicamente produtos como esse aqui, que ele é uma imitação de cerda, ele é de cerda sintética, tá? Olha, eu não sei se a câmera consegue captar, mas ele é de cerda sintética, porém ele é frisado. Ele tem friso nas cerdas e esses frisos eles servem justamente para isso, para imitar o pelo. E aí ele consegue aderir o pó e ir liberando esse pó aos poucos, que é o efeito que a gente precisa, tá? Esses que são feitos de pelos de animal são feitos de pelo de porco, de cavalo, de crina de cavalo, como as escovas, por exemplo, né? São feitos. E aí tem um bichinho que é a doninha. Ele é o pincel mais caro do mundo. Um kit de pincéis, o mais caro que o meu conhecimento alcança, ele tá em torno de R$ 1.500, R$ 1.800, com uns 10 pincéis ou até menos pincéis, tá? E são todos assim bem específicos. Só que hoje o nosso mercado, inclusive o mercado nacional, ele está com pincéis maravilhosos. Eu, inclusive, tenho vários pincéis. Prefiro investir em produto caro e bom se eu tiver que investir em escolher, né? Tenho um dinheiro, quero comprar alguma coisa cara. Eu compraria um produto do que comprar um pincel caro. Por conta dessa qualidade de que hoje nós temos. As fábricas como Ruby Rose, a Macrylan, são marcas assim que eu tenho vários produtos desse. Esse aqui é Mary Kay, eu tenho vários pincéis de Mary Kay, aliás, eu acho que eu tenho todos, né? Também são muito bons, eu tenho um pincel Mary Kay que tem 7 anos, por exemplo. Eu vou achar ele aqui pra você. Esse aqui é tem 7 anos esse pincel. Esse aqui também tem uns 7 anos e as cerdas não soltam. Então, quando você procura um pincel de qualidade, eu acho que é para que tenha. Você precisa pensar nisso, né? Você vai fazer um investimento e esse investimento ele precisa ter uma certa durabilidade. E comprar pincel da China, por exemplo, que são praticamente todos de nylon e não tem essa tecnologia de cerda sintética, mas imitando cerda natural, é mais complicado. Pincéis que são muito bons, são um pouco mais caros, que eu também indico, porque tem um ou outro que Macrylan e Ruby Rose não tem, seriam os pincéis da Makeup. São realmente maravilhosos. Outro aspecto que a gente precisa atentar quando vai comprar um pincel ou quando quer que ele entregue algum determinado resultado na sua pele é essa flexibilidade dele, essa malemolência, maleabilidade, né, do teu pincel. Eu vou dar um exemplo aqui pra você. Bom, eu sou a louca dos pincéis, gente, assim, abre um parênteses aqui. Eu sou a louca dos pincéis. Olha, eu amo pincéis, esses não são todos, né? Ainda tenho esses que eu tirei aqui e ainda tenho esses aqui que eu preciso limpar. Então eu tenho bastante pincel, eu já chego na loja já vendo. Tem algum novo que eu não tenha para minha coleção, porque exatamente eu quero conhecer e saber qual é o efeito que ele entrega na pele com o tipo de produto, tá? Mas eu tava falando, a gente precisa entender essa malemolência dele, tá? Por exemplo,
Esse pincel aqui, olha que fofo que ele é. A gente até chama de pincel fofão, porque ele é grande. Então, são dois aspectos, né? É essa maleabilidade do pincel. Esse aqui, ele praticamente é também um pincel, né, redondo. Aqui vocês veem que tem mais ou menos a mesma quantidade de cerdas. Esse daqui é de cerda sintética, imitando cerda natural, e esse aqui é de cerda natural. Olha como ele é mais duro, olha. E esse aqui, ó, não é. Então, o resultado desse vai ser diferente desse. E outro aspecto que a gente olha também, o formato, porque apesar deles serem redondos e terem praticamente a mesma quantidade de cerda, esse aqui faz um biquinho e esse aqui não. Então, isso daqui também é uma característica do pincel. Quando você tem biquinhos, pontinhas, é para que ele encaixe em algum lugar. E se ele não tem, é para ele fazer aquilo reto. Como, por exemplo, esse daqui, que ele é um kabuki para pó, mas é para pó pro rosto. Ele não tem nenhuma pontinha, porque ele vai entregar o produto igual no rosto todo. Agora, quando você tem, olha, uma ponta como essa daqui, é para que essa ponta que tá nessa parte do pincel que tá protuberante, que ela atinja um determinado cantinho que você precisa colocar. Então, ela vai acompanhar o movimento do rosto, né? Anatomicamente correto. Mas eu tava falando de maleabilidade, né? Então, a gente precisa prestar atenção no seguinte. Quando você tem pincéis que são mais duros, mais durinhos, né? Eu vou falar mais duro, mas assim, mais firmes, com cerdas mais firmes, ele vai te entregar um resultado mais intenso. Quando você tem cerdas mais maleáveis, ele te entrega um resultado mais suave. Aonde você pega no pincel também faz toda a diferença. Quando você pega no pincel pertinho e quando você pega no pincel de longe. De longe, ele também te entrega um resultado muito mais suave. Você consegue fazer de leve o teu movimento, tá? Outra característica que você precisa atentar é para o tamanho que ele vai ocupar. Olha, esses três pincéis, eles são iguais em termos de maleabilidade, eles são de cerdas naturais, ou essa daqui, imitação da cerda natural, né? Uma cerda sintética. Eles têm o topo igual, porém eles são de tamanhos diferentes, ou seja, eles vão ocupar uma área diferente. Então, se eu quero fazer um efeito degradê nos meus olhos, por exemplo, eu começo com o maior e vou vindo com o menor para que se encaixe dentro daquela outra cor. Deu para entender? Então, quando quer fazer um cantinho, ele tem que se encaixar exatamente naquilo dali. Tem pessoas, por exemplo, que têm os olhos, que tem esse espaço de pálpebra curtinho. Não adianta comprar um pincel grande, ou se você for comprar o pincel grande, você sabe que você vai utilizar ele na pálpebra inteira. Então, isso é algo que você precisa atentar. Você tem um pincel grande desse e uma pálpebra curtinha, você quer fazer o cantinho, não vai funcionar, porque ele vai pegar tudo. Então, isso também é um aspecto que a gente precisa entender na hora de escolher o seu pincel. Existem os pincéis de precisão. Quanto menores e mais finos, mais precisão eles te entregam. Então é para fazer um delineado, para você contornar uma boca com qualidade, para fazer os tracinhos iguais os pelinhos da sobrancelha. Esses pincéis, eles encaixam nos menores lugares, eles fazem os detalhes. E se você gostou do vídeo até aqui, já deixa seu joinha aí, já dá um like, já compartilha com uma amiga. Se não é inscrito no canal, se inscreva para você não esquecer. Depois é só ativar ali o sininho. Eu vou ficar muito feliz em ter você aqui comigo sempre, tá? Agora eu vou falar do kit que eu considero como os principais. Eu poderia dizer de 10 a 12. E eu vou explicar por quê. Fica comigo aí até o final, vai? Esses aqui são os pincéis de base.
você vai encontrar nesse formato língua de gato ou no formato kabuki, que é o de topo reto. Esses pincéis eles trabalham com a base líquida, tanto com a base cremosa também, esse aqui no caso, né, que agora tem as bases smooth, mousse, base em mousse, então eles fazem muito bem o trabalho. A diferença entre um e outro é que o pincel língua de gato, ele pode deixar alguns risquinhos na sua pele, mas de qualquer maneira, tanto um quanto o outro, é fundamental que você use a esponjinha para fazer o trabalho de acabamento e deixar essa base com um acabamento melhor, uma qualidade melhor, né? E até te tira o excesso, se tiver algum excesso em algum canto, a esponjinha faz esse sentido. Mas esse aqui, um ou outro, aí é questão de adaptabilidade. Esse daqui, por exemplo, ele encaixa em alguns cantinhos, né? Se você quiser passar a base nos olhos, se quiser fazer o cantinho aqui do nariz, ele é anatomicamente correto. Mas esse aqui também faz, olha, tá vendo? E você depois vai entrar com o corretivo ali com outro pincel, então seria tanto faz, tanto quanto o outro. O pincel número 2 seria o pincel de corretivo. Ele tem essa característica. É um língua de gato também, tá vendo que ele é fininho aqui e ele é achatadinho, de cerdas sintéticas. E com essa pontinha, tá vendo? Olha, os três são iguais. Às vezes você vai encontrar um mais largo, um mais fininho, mas também é um língua de gato, digamos assim, né? Ele é específico para passar corretivo, tanto abaixo dos olhos quanto em cima dos olhos. Algumas pessoas gostam de usar como pincel de lábios em lábios mais grossos ou então para espalhar o corretivo também na área de contorno, tá? Então esse pincel aqui eu considero um pincel fundamental para você ter no seu kit de pincéis. Pincel número 3, pincel de contorno. Pincel de contorno, pincel de blush, eu gosto de usar esse formato de pincel para poder fazer esse tipo de trabalho. Por quê? Porque ele encaixa exatamente aonde eu preciso. Eu dou a pressão nele aonde eu acho que tem necessidade. Tanto para aplicar o blush quanto para aplicar o contorno. O que muda é a forma e o movimento que você faz, tá? Então, esses dois aqui, inclusive esse aqui eu uso para contorno e esse aqui realmente eu uso para blush. Você vê que eles são iguais. Existe um pincel como esse daqui, que você pode utilizar para o iluminador, tá? Por que eu falei que são 12, 10 ou 12? Porque se você usar esse pincel daqui e você tiver o produto de limpar as cerdas, você pode usar ele nas 3 funções. Agora, se você não utilizar o limpador de pincéis, não borrifar o limpador de pincéis, realmente é ideal que você tenha os 3, né? Um para contorno, um para o blush e o de iluminador, aí eu já uso esse daqui, que é tipo um pincel fofão, né? Mas ele vai encaixar, olha, exatamente na extensão que eu preciso iluminar, tá? Tem algumas pessoas, esse eu ainda não tenho, que usam esse aqui também para fazer esse tipo de trabalho, mas eu já acho que já fica muito grande, olha, a área de aplicabilidade dele. E tem pessoas que usam um igual língua de gato, esse eu ainda não tenho. Vou comprar. Que é mais ou menos assim. Esse aqui também serve para blush. Ele é achatadinho, né? Ele é quase no formato do língua de gato e ele serviria para passar. Olha, a extensão dele, se você pega ele assim na pontinha, ele pega exatamente aqui na área de iluminação. Mas eu sinceramente prefiro esse para iluminar e esses para contorno e blush. Então, se a gente incluir, são mais 3, né? Ou um com várias funções. Agora a gente vai falar dos pincéis para sobrancelha. Bem,
Nós temos nessa versão, que é o duo, né, de sobrancelha, assim, com essa partezinha que parece um aplicador de máscara de cílios, e nessa outra ponta é o chanfrado, tá? Ou você encontra ele assim, com escovinha e essa parte daqui. Os dois servem para pentear a sobrancelha, tá? Só que esse daqui, ele também serve para esfumar a sobrancelha e você ainda pode utilizar o pente no cílio antes de você colocar o cílio postiço, para que se tiver ficado algum pedacinho de sombra, alguma coisa assim, você consegue remover, ok? E esse daqui ele também faria, né, essa função. Mas eu prefiro ele, eu acho que ele penteia melhor a sobrancelha, ele, né, tem mais pegada esse aqui tem mais pegada. Já essa partezinha, eu dou preferência para um pincel que seja bem fininho, como esse aqui da Dye Makeup, ó. Ele é muito fininho, tá vendo a diferença de um e de outro, olha. É bem, né, significativa. Esse pincelzinho da Dye Makeup, ele é fantástico, sensacional. Porém, se você quiser economizar, esse aqui deve estar uns 35, 40 reais esse pincel. Já esse aqui não, esse aqui é um pouco mais barato. Você encontra ele nessa versão aqui, bem mais barato, tá? Então, faria a mesma função? Sim, faria a mesma função, tá? Mas se você puder escolher, então é 2 em 1 esse pincel aqui. Pincel número 5, pincel de pó. Esse aqui, inclusive, eu acabei de usar, por isso que ele tá assim esbranquiçado, tá? Vou pegar até outro aqui. Ó, a característica dele, ter muitas cerdas e ser fofão. Quanto mais fofão assim, ó, quer dizer, mais ou menos. Eu tenho um que é muito fofão, que é esse aqui. Ele é muito fofão. Acaba que ele serve mais pra varrer e não pra aplicar. Até aplica. Aí você tem que ir dando batidinhas, né, nele. Mas ele é ótimo pra varrer. Já esse aqui, ele tanto aplica, que fica mais intenso, porque lembra que eu falei, quanto mais maleável, menos produto, menos intensidade no produto, né? E quanto mais firmezinho, você entrega mais intensidade no produto. E acaba que ele faz também a função de varrer. Então, eu escolheria um assim, num primeiro momento, um mais durinho, tá? Então, esse é o pincel de pó. Serve para pó compacto, pó banana, que se aplica aqui embaixo. Olha, ele funciona, é só você pressionar, né? Apesar de preferir de repente uma esponjinha para fazer esse trabalho, mas se não tem a esponjinha, ou esse pincel ele também faz esse tipo de trabalho, é um pincel de pó. Pincel número 6 e número 7. Seria 2 pincéis desses assim, de côncavo, que a gente chama, né? É um pincel fofão, que aí depende do tamanho do seu olho, pode ser um maiorzinho ou então um médio e um menorzinho, tá? Olha, esse aqui é Macrylan, esse aqui é Dye Makeup 136, que eu indicaria ou o 136 e o 132, que são, deixa eu ver se eu acho aqui, no meio de tudo. Esse é o 132, tá vendo? Ele é bem próximo com esse daqui da Macrylan. Eu vou ler pra vocês. É porque a pessoa usa óculos, entendeu? Que eu não tô conseguindo enxergar, que já apagou. Mas entendo o seguinte: esse daqui e esse teriam a mesma função, dependendo do tamanho de olho, tá? E esses dois aqui também, apesar desse aqui ser mais durinho que esse, ó, tá vendo? Esse é mais maleável que esse. Então, esse aqui, ele dá mais intensidade. Você já tá sabendo. Adoro isso.
tá? E esse daqui menos intensidade. Então, dentre esses 4, você escolhe um grande e um pequeno, porque eu acho que vai ficar. Se eu fosse escolher, eu escolheria esses dois, o 136 e o 132 da Dye Makeup. Mas se o dinheiro falta, aí você vai e compra o da Macrylan mesmo ou da Ruby Rose, que tem desses aqui, tá? Já me perdi na numeração dos pincéis, mas eu quero falar desses aqui, olha. Eles têm quase o mesmo tamanho, né? Você poderia escolher um ou outro, e eu vou explicar por quê. Esses pincéis, eles são pincéis de sombra. Vou deixar aqui no meu rosto para você ficar vendo. Esses dois pincéis são pincéis de sombra. Qual a característica deles? Eles são achatadinhos, ó. Fininho, achatadinho, não é redondinho como o outro. E ele tem as cerdas assim arredondadas aqui, ó. Tá vendo? Os dois. A diferença é que esse é mais maleável e esse é mais durinho. O mais durinho, ele vai aplicar a sombra aqui nessa parte, que é a área que ele atua, porém ele também vai fazer o esfumado aqui embaixo. Então, esse mais curtinho e mais durinho seria para isso, tá? Até mesmo aqui, olha, se você tiver que passar um iluminador, se você quiser passar o iluminador aqui, ele também faz essa função. Então, esse pincel que é mais curtinho, olha, ele é mais curtinho e mais durinho, ele tem várias funções. Esse daqui, para ele ter esse tipo de resultado, né? Ele vai aplicar aqui muito bem, vai aplicar glitter se você quiser. Ele também vai fazer aqui, e aí é só você dar uma apertadinha nele que ele fica mais fininho. Também você vai poder fazer aqui, só que aí você tem que apertar. Para quê? Para que ele fique mais durinho e ele tenha um efeito de produto mais intenso, tá? Agora, a gente estava falando de um pincel de aplicação de sombra, que esse aqui também serve para aplicação de sombra. Só que esse é pincel de esfumar. Então, eu tenho outros dois que são semelhantes e que poderiam fazer a mesma função dele, no caso de esfumar, né? Por quê? São pincéis durinhos, tá vendo? Esse aqui tá até sujinho também porque eu já usei. E são pincéis durinhos e que vão fazer essa função aqui abaixo do olho, no cantinho e aqui abaixo da sobrancelha. Óbvio que limpando, né? Então é um pincel em esse, né? Agora esse aqui faz isso tudo e ainda faz a sombra, tá? Mas esses pincéis aqui eu acho eles mais profissionais. Se eu fosse escolher entre esses três, eu escolheria esse, ok? E por último e não menos importante, o pincel dos lábios. Ele é tão indispensável quanto os outros, tá? Para um acabamento de qualidade numa maquiagem. O pincel de lábios, ele tem essa característica, cerdas sintéticas, é achatadinho, tá vendo? E ele é um mini língua de gato, vamos dizer assim, né? Ele precisa ter uma pontinha. A diferença desses dois, olha, esse aqui é bem fininho. Quanto mais fininho, mais detalhe, você já aprendeu, né? Esse aqui é da Dye Makeup, esse aqui foi um pincel Mary Kay, de uma edição que já acabou. E esse aqui é o Dye Makeup 101. Ele é muito bom. Então, tanto faz, né? Se você achar esses pincéis assim, eu tenho até outros desse daqui, porque a gente como profissional, né? Se de repente, olha, tá vendo? Esse aqui é dessa linhazinha de madeira da Macrylan. Macrylan 111 também. 101 esse, da Dye Makeup. Então, são pincéis que, para quem é profissional, vale a pena ter mais do que um, porque tem cliente que passa um batom, não gosta e precisa passar outro, ou a gente faz até efeito de duas cores, né, no lábio para dar para aumentar, e eu vou ensinar isso aqui no canal. Mas para nosso uso pessoal, você já escolhe qual é o pincel que você quer, qual é o batom que você quer, e aí você vai e tem como passar, né? Se tiver na dúvida da roupa, passa o batom, dá uma olhada, vai se arrumar depois
E, quer dizer, vai, né, tomar banho, essas coisas assim, depois você vê aí qual que é o batom que você vai usar, mas um pincel limpo, né? Mas esse pincel, ele tem muita precisão, ele pega nos cantinhos, ele vai fazer o contorno direitinho da boca. E às vezes muita gente fala, ah, mas não sei por que que eu passo batom e ele não fica com essa precisão toda. Eu não fico com a precisão toda porque a precisão, né, aquele risquinho certinho assim que a gente vê aí das fotos, é porque a gente usa um pincelzinho assim, e tem um outro truquezinho também que eu vou falar depois em outro vídeo, tá? Mas a princípio essa é a função desse pincel. Eu tenho mais uma dica para dar. Bom, essa minha dica, essa minha última dica é a seguinte: dê preferência para pincéis com cerdas claras. Isso é uma dica, né, minha, assim, por quê? A gente quando usa o pincel, você sabe, você olha pra ele e você vê que ele tá sujo, né? Assim como você olha um pincel e você sabe que ele tá limpo quando as cerdas são claras. E você sabe, inclusive, qual produto que você usou ali, né? Se foi preto, se foi marrom. Você tem exata clareza de qual produto você utilizou. Eu tô procurando aqui mais algum. Pra ver se tem mais algum sujinho. Não, esse tá limpo. Agora, um pincel assim, você não sabe se ele tá usado, se ele não tá usado. E aí, de repente, você quer utilizar um bege, quando na outra vez que você usou um preto e não lavou direito. Usou um azul e não lavou direito. Aliás, ele tava até com preto, não sei se tá dando pra ver, né? Não tá dando pra ver. Mas, enfim, ele tá sujo e eu não consigo ver se ele tá sujo. Então, se você encontrar os dois tipos de cerda, dá preferência pra cerda clarinha, pra você poder entender que produto que tá ali, tá? Essa é uma dica que eu uso pra mim. Recapitulando: pincel de base, pincel de corretivo, pincel de blush, que pode ser blush contorno e iluminador, ou se você for comprar os três: blush, contorno, iluminador, pó. 2 de côncavo, que pode ser um fofão e um menor. 1 de aplicação de sombra, ou que sirva também para que sirva também para esfumar, e o pincel de batom, né? O pincel dos lábios. E o pincel de sobrancelha. Então é isso. São esses 11 pincéis que eu acho que são fundamentais para o seu kit de maquiagem ser assim perfeito e você conseguir fazer, trabalhar da maneira correta. No princípio eu bati muito cabeça, comprei esse pincel aqui que eu sinceramente não uso. Comprei esse pincel aqui que também é uma delícia, mas eu também não uso. Esse aqui eu até uso para contorno em creme, mas é muito pouco, porque eu dou preferência para contorno em... né? Esse daqui, então, olha, comprei... Tem pessoas que usam ele aqui, não usam aqui, não... Eu tenho outros que fazem efeitos melhores, então a gente às vezes acaba realmente gastando um dinheiro que não é legal, né? Ficar desperdiçando. A escovinha também foi uma coisa que eu não me adaptei a usar a escovinha. Acho que tem quem goste, né? Esse tipo de coisa também é meio pessoal, assim. Mas eu espero que vocês tenham gostado das dicas. E se gostou, dá um joinha pra mim, pra eu saber que você gostou. Deixa aqui, se inscreva aqui no canal. Deixa seu comentário dizendo se você usa, se eu esqueci de alguma coisa, né? Se tem alguma coisa que você goste. E me manda assuntos que você queira saber. Conversa comigo, fala comigo, que eu adoro falar com você. Um beijo, obrigada por ter ficado até aqui. Fica com Deus.